Bom, meu nome é Henrique Verdiano Gonçalves, né? Natural de Joinville, e as coisas foram muito rápidas, assim, eu sempre fui muito intenso, sabe? Comecei a crescer, cara, ali com 12 para 13 anos, me envolver com drogas, né? Eu tive acesso à cocaína, né? Antes da maconha, de 12 para 13 anos eu experimentei cocaína, mesmo sabendo que era errado. E aquilo ali entrou na minha vida de uma maneira assim que começou a transformar o meu caráter, né? Começou a me mudar, e nessa minha vida eu fui cada vez me afundando mais. Fui me afundando mais e fui vivendo assim, né? Dos 14 até os 17 anos, que foi quando eu conheci a minha esposa, né? Hoje, que é a Bel, não tem como eu dar um testemunho sem falar dela, né? A gente teve um relacionamento, ela engravidou, né? E quando ela engravidou, ela entrou em desespero e tal, mas eu sentia que ali naquele momento eu tinha que me posicionar, mesmo usando droga, mesmo fazendo loucura, mesmo aprontando um monte. Eu sempre gostei muito dela e resolvi ficar junto, nós resolvemos ficar, nós resolvemos formar uma família ali, e daí nasceu a Camilinha, né? Nós casamos, eu tinha 18 anos quando nós casamos, né? E aí a gente viveu uma vida ali, meio que de trabalho, meio de festa, e nesse meio tempo, assim, conforme os meses passavam, eu ficava às vezes 2, 3 meses sem usar droga, depois eu usava, aí quando eu usava demais, ela descobria, e ela se desesperava porque ela não imaginava que eu usava cocaína ou que eu bebia daquela maneira, e acabava que eu ia sendo dominado pelos meus vícios, né? Fora todos os outros vícios que dominavam a minha vida. Eu não conseguia fazer mais nada na minha vida sem fumar maconha. Essa é a verdade. Eu não podia jogar bola sem fumar, não podia surfar, não podia passear, não podia fazer nada. Eu estava totalmente preso e achando que era algo natural, normal. E aí aconteceu que a gente passou um tempo de casado e as coisas foram estreitando na nossa vida. A Bel, ela começou a ficar doente por causa da maconha, ela desencadeou o pânico, desencadeou o transtorno obsessivo compulsivo, ela tomava remédio, tarja preta, depressão, e ao mesmo tempo eu, cada vez mais distante, me sentia anestesiado, tentava lembrar de momentos do nascimento da minha filha, trocar fralda, ela pequenininha, não conseguia lembrar, e eu fui roubado na minha vida por causa disso, e eu acabei pela empolgação ali, pelo vício, pela fissura, eu acabei usando crack, né? E acabei me envolvendo com a noite, né? Acabei me envolvendo com prostituição, acabei me envolvendo no adultério e acabei perdendo a minha família. E ela, naquele momento, ela me botou para fora de casa. Ela falou para mim ir embora, né? A Gabi já estava nascida, e aí foi quando eu vim morar em Santa Catarina, né? Vim embora para morar em Itapema e trabalhar em Tijucas, na fábrica do tio meu, assim, tentando fugir um pouco daquela situação. E eu lembro bem de várias noites, assim, de quando eu chegava, começava a raiar o dia e os pássaros começavam a cantar, e eu ouvia o canto dos pássaros, eu me desesperava. Eu entrava em desespero profundo porque eu sabia que eu estava errado, sabe? E o Espírito Santo, ele me constrangia, ele me visitava e falava que se eu não mudasse de vida eu iria morrer, porque eu estava fadado à morte mesmo, né? Algumas vezes eu senti que eu estava entrando em overdose, né? Chegou a formigar nos braços, minhas pernas, eu caí no chão e eu pedi para Deus me livrar. E naquela hora eu percebi que o anjo do Senhor estava do meu lado, me guardando, me protegendo, e que Deus falou para mim que Ele nunca me deixou, que Ele sempre esteve do meu lado. Mesmo eu andando pelos lugares mais terríveis, tenebrosos que eu andava, entendeu? Deus sempre esteve do meu lado e cuidando da minha família. E eu me desesperava, eu olhava a foto da Bel, olhava a foto das meninas, chorava e pedia para Deus me curar, me lavar, porque eu não conseguia mais. Muitas pessoas falam que as más companhias, né, levam as pessoas para o mau caminho, né, e eu andava sozinho, eu era a má companhia. Eu percebia que eu era um influenciador, isso que era o pior de tudo. Quando eu estava trabalhando ali na empresa e que eu estava longe da minha esposa, das minhas filhas, eu comecei a ficar pior. Daí eu entrei numa depressão profunda e comecei a realmente me internar no uso de cocaína. Eu ficava 2, 3 dias usando cocaína direto, trancado dentro do quarto. Eu não conseguia sair.
Eu achei que naquela hora que eu estava sozinho, eu ia, agora eu vou chutar o balde, vou apavorar, e sendo que na verdade eu fui pro fundo do poço. Realmente, eu nunca pensei em suicídio porque eu não tinha coragem de fazer isso. Mas se fosse um suicídio através de overdose, iria acontecer, porque era muita droga. A mãe dela com câncer terminal, né, faleceu no Natal, no dia 24. E daí quando eu fui para Curitiba, eu fiquei do lado dela ali, achei que eu ia conseguir, né? Falei, não vou usar mais, eu quero a minha família de volta e tal. E daí ela falou pra mim que ela precisava de ajuda. Falei, não, eu vou ajudar com tudo que eu puder, né? Financeiramente, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas ela disse assim pra mim que ela tinha voltado pros caminhos do Senhor. Daí ela falou, eu preciso de ajuda, mas eu quero te dizer que agora eu caminho com Jesus. Ela começou a ser curada e daí ela disse pra mim que uma das condições que ela ia aceitar eu voltar pra casa, que teria que ser na igreja, que eu teria que ir pra igreja. E aí quando ela falou isso, eu falei, pra voltar com você eu vou pra qualquer lugar, cara. Tô nem aí, vamos pra igreja então, né? Você tem que ir pra igreja, mas eu não tava nem aí, eu não queria ir pra igreja. Eu queria ela, né? Queria a minha família e tal, pô. E aí eu sentei com ela, com os meus pais, e falei, eu preciso de ajuda, né? Não dá mais e tal. Eles falaram que iam me ajudar. Aí eu vim pra cá. Ela veio morar junto comigo em Itapema, com as minhas filhas, e ela falou, vamos procurar uma igreja. Aí ela ouviu falar de uma igreja, tal, da Bola de Neve, né, cara? Falei, então tá, vamos aí, essa igreja e tal. Só que eu caía semanalmente em drogas. Mais aquela semana, droga de novo. Meu Deus, droga de novo. E tentava, nessa loucura. 6 meses, 7 meses. E ninguém aguentava mais. Chegou um momento que o meu líder aí na época, o NV, o Fernando, falou assim pra mim, cara, você vai ter que internar, não vai ter jeito. Internar, mano, tá maluco? Internar o quê? Não, vai dar certo, vou conseguir. Ele falou, não, interna, cara, interna. Insistiu bastante e tal. Daí aceitei, cara, junto com os meus pais, saí do trabalho, larguei tudo ali, entendeu? Esposa, filho, entreguei tudo. Naquele momento ali da minha vida eu já tava entendendo que eu precisava mesmo, sabe? Quebrar aquele ciclo, tudo assim. Aí eu fui, cara, no centro de recuperação. No início foi aqui em Camboriú, né? No centro de recuperação. E quando eu cheguei ali, cara, que eu comecei a perceber realmente que eu tive um encontro, cara, com Deus. Quem tá no centro de recuperação sabe que não é fácil. Mas lá eu recebi uma visitação do Espírito de Deus, cara, e ele começou a falar comigo. Falou que se eu amasse mais a Deus do que a minha esposa e minhas filhas, do que eu amasse mais a Deus do que meu carro, moto, qualquer coisa que eu tivesse, que ele iria me levar para um lugar diferente, que eu iria ser transformado, que eu iria ser outra pessoa, que ele iria voltar a falar comigo, como ele falou comigo lá quando eu era pequenininho, que eu lembro, como se fosse alguém do meu lado falando comigo. Daí eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a perceber, as pessoas falavam para mim, outros estavam na mesma luta, na mesma busca, né? E aí eu recebia uma vez ou outra a visita do cara do NV lá, que ia lá pregar a palavra e tal. Mas eu fiquei um mês, cara, sem ninguém me visitar. No primeiro mês. Nem minha esposa, nem ninguém, cara. E pra mim foi ali que foi realmente o que mudou a minha vida. Porque o Espírito Santo falava pra mim assim, que hoje eu tenho entendimento que era o Espírito Santo, mas na época eu não sabia. Eu só sentia no coração, vinha de dentro assim, uma voz falando, larga tudo, entrega tudo. Entreguei tudo, cara. E aí eu começava a cuidar da horta, capinar, plantar, varrer, levar tijolo de um lado pro outro. Aí tinha que levantar uma cozinha lá, eles falavam assim, nós precisamos de alguém que seja servente. Pra que é? Pra virar massa de cimento. Eu falei, cara, sou eu, velho. Deixa eu aprender essa parada, porque eu nunca fiz nada. Sempre estudei em escola particular, né? Minha mãe, empregada em casa, tudo do bom e do melhor. Essa é real, né? Tive uma vida muito boa, assim, né? O meu tratamento teve um tempo determinado, o tempo se cumpriu, aí eu saí, cara.
a igreja feliz, a galera que tava me esperando, pô, massa, né, cara, glória a Deus, deu tudo certo, já tava falando glória a Deus, né? Foi largando os palavrão, foi largando tudo, foi vendo uma mudança de caráter, de fala, de mente, várias coisas foram acontecendo, né? E daí, cara, quando eu cheguei, a gente combinou santidade, eu casado já há 9 anos, né? Daí até eu me encontrar com ela, o Espírito de Deus me deu uma palavra, ele me acordava durante a noite, eu escrevia e tal. Aí chegou lá, cara, foi um mover maravilhoso, me declarei pra ela, a gente teve um renovo, uma mudança de aliança. Eu sempre falo, nós vamos fazer agora, no dia 24 de março, nós vamos fazer 15 anos de casados. Mas casado mesmo foi depois que eu me converti, porque até lá era só sofrimento, dor e tristeza. E aí, depois dessa renovação, a gente fez uma viagem, cara, pra Fernando de Noronha, foi maravilhoso e tal, toda aquela, né? Um sonho, voltei, cara, caí, velho. Lembro bem como foi. Eu tava andando de moto, indo trabalhar, e daí ficou uma conversinha no meu ouvido. Vai lá, num lugar que eu tinha ouvido falar que vendia droga dentro do centro de recuperação. E daí eu, cara, não vou, tô bem. Peguei, fiz a volta, cara. Fui naquele lugar. E o mais louco disso tudo é que dentro do centro de recuperação, orava para que aquele lugar fosse totalmente destruído, que era um lugar de venda de droga. Falava que seja destruído, que aquelas pessoas nunca mais vendam droga, que ninguém vai lá e tal, ficava fazendo profecia assim, tal. Cara, peguei a moto, quando eu cheguei no lugar, cara, não tinha nada, velho. Tava tudo demolido, a casa demolida, no chão. Eu olhei e falei, nossa, me desculpa, Senhor, porque eu ia vir aqui usar droga, eu lembrei da oração e tal, e o Senhor destruiu a boca, cara. Meu Deus, cara, falei, nossa, me arrependi, falei, o que eu fui fazer? Me desculpa, tal. Aí peguei, subi na moto, saí, daí a hora que eu saí, pum, veio outro lugar, cara. Eu já tava... Porque uma das coisas que eu, assim, entendi, aprendi de Deus é que quando a gente consegue trabalhar na mente, o Espírito trabalha na mente, o Espírito Santo muda na nossa mente e não desce pro coração, aí tu consegue vencer. Mas quando na mente você é vencido, né? E aquilo te abate e desce pro teu coração, quem usa droga sabe disso, que é a hora que dá a dor de barriga, que começa a mexer com o teu organismo, aí já era, cara. E ali naquela hora eu já tava caído, entendeu? E aí eu fui, cara, de moto, entrei numa rua, quando eu cheguei, nunca tinha ido naquele lugar, também já tinha ouvido falar lá dentro do centro de recuperação. Cara, quando eu cheguei, tinha um homem sentado numa cadeira me esperando, cara. Me esperando, isso era de dia, tipo 1h30 da tarde, assim, me esperando. Eu nunca tinha visto aquele cara, eu tenho certeza que era o diabo, velho. E ele olhou assim pra mim e falou, quanto? E abriu a mão assim, e tinha um monte na mão dele, assim. Daí eu falei, não, é só isso. Ele falou, não, essa aqui é de presa. Jogou outra na mão. Cara, naquela hora, assim, ó, tava feito todo o laço, entendeu? E eu caí, e ali eu acabei, a galera da igreja tentou me ajudar. Minha esposa desesperada, fui pra sala pastoral, cara, chegou na sala pastoral, o pastor olhou pra mim e falou assim, ó, mano, ninguém te aguenta mais, velho, essa é real, entendeu? Você traiu, você fez um monte de desgraça, entendeu? Então você tem que consertar a tua vida. Naquele momento ali, cara, eu falei assim, pastor, eu vou me consertar, cara. Vou me consertar com Deus, porque eu tenho certeza, cara, que o Senhor vai me libertar, que as coisas vão acontecer na minha vida, que eu vou mudar o meu caráter, entendeu? Que o Senhor vai me transformar, porque eu tentava no meu braço, mas até aquele momento eu não tinha conseguido entregar realmente. Mergulhei, tanta intensidade que eu tive lá no mundo, cara, nas drogas, no radical, eu tive no evangelho, cara, eu me larguei, cara, pulei mesmo pulei mesmo de cabeça, cara, e comecei, não, então eu quero isso, então vai ser, se o negócio é louco, então eu quero que seja louco mesmo. E comecei aí, cara, comecei a buscar e entrei num negócio de adoração e a igreja louvando e aquilo me lavava, me preenchia e cada vez mais a palavra vinha e me rasgava o peito, rasgava minha mente, rasgava o meu coração, rasgava minha vida, eu me entregava e aquilo ia me mudando. Quando eu olhei pra trás, cara, me pergunta, quando eu fui liberto? Não sei, cara, não lembro.
Eu olho para trás, eu sei que eu fui liberto. Não sei quando, mas eu fui, cara. Totalmente liberto. Cara, hoje eu sou feliz, entendeu? Eu tenho uma profissão, sou bombeiro militar, cara, entendeu? Tive a oportunidade de ter contato com droga já várias vezes. Comecei a levar a palavra no centro de recuperação. Comecei a ajudar os irmãos, entendeu? Mostrar o caminho, que é a cruz. Não tem outro. Para mim estar aqui hoje, posso dizer que é um milagre de Deus, verdadeiro e genuíno. E que, tão certo como Deus vive, em cuja presença eu estou hoje, eu posso falar isso. Porque eu amo o meu Senhor, porque Ele me resgatou, Ele me transformou, Ele alcançou os meus pais, Ele alcançou os meus irmãos, eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu sinto o fogo do Senhor queimando dentro do meu coração, na minha vida. Eu tenho uma profissão, eu tenho outras coisas, mas eu falo que em primeiro lugar eu sou servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e eu tenho na minha vida que eu sou um combatente do bom combate da fé. E que o meu maior inimigo se chama Henrique. E ele quis me matar. Ele quis me destruir. Porque a palavra de Deus diz, né, que o teu maior inimigo é a tua própria concupiscência, o teu próprio desejo do teu coração, que gera o pecado. E o pecado gera a morte. Hoje eu sou um servo de Deus vivo. Né? Hoje eu sou um presbítero na casa do Senhor. Eu prego a palavra de Deus. Meu nome é Henrique Veridiano Gonçalves. O que Jesus Cristo fez na minha vida jamais será esquecido. Que o Espírito de Deus possa estar indo até você agora, nesse momento, e que no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, você possa ser tocado e que Ele possa se revelar para você. Revelar a sensibilidade, a simplicidade do Evangelho de Cristo, de se negar a si mesmo, de tomar a tua cruz, de caminhar, e que em nome de Jesus você possa ter uma vida nova e plena. Amém? É o que eu determino na tua vida. Vai com simplicidade, caminha um dia após o outro, mas não desiste. Não desiste. Porque a palavra de Deus diz, e hoje nós juntos tomamos posse dessa palavra. Em Isaías 49 diz que o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda debaixo da sombra da sua mão. E me colocou como uma flecha polida dentro da sua aljava. Hoje, eu e você fomos chamados, fomos libertos para sermos arma na mão do Senhor, para poder voltar lá aonde a gente foi preso, foi cativo e destruir tudo aquilo que quer destruir a minha, a sua vida e dos nossos irmãos, porque nós não nascemos para ser chutado, para ser da sarjeta, para ser maltratado. Não, nós nascemos para ter uma vida plena, uma vida bela e abundante, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Salmo 103 diz que se o Senhor, Ele levanta do montouro e coloca assentado junto com os príncipes, então você vai se assentar junto com os príncipes dessa terra. Receba essa palavra em nome de Jesus, para a honra e glória dEle, é que eu agradeço essa oportunidade e coloco no teu coração essa palavra, que o Senhor possa proteger a tua casa, a tua família, e que em nome de Jesus você possa viver o chamado de Cristo, que é verdadeiro e genuíno. Em nome de Jesus. Amém.